Navarro utiliza suas redes sociais para dizer que não podia mais se manter no relacionamento em que ele estava, tinha que se separar e se sente muito mal de desapontar as pessoas que ele ama, porque ele não é ele mesmo, ele não tem tempo para ler um livro. Ele tinha acabado de ter uma filha de 4 meses com a esposa e outra de 2 anos. Só que acendeu na internet uma chama sobre isso. Ele fala como é difícil manter seu alicerce de uma família preta, um artista, um cara ali central naquela casa, mas ao mesmo tempo ele achou que esse desabafo nas redes sociais fosse resolver todos os problemas e que ele teria algum tipo de apoio, que não aconteceu. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou pesquisadora na área de desigualdade de gênero, desigualdade entre homens e mulheres e também jornalista e consultora de oratória para mulheres. Você já se inscreva nesse canal e já deixe o seu like se você gosta de tratar... Se você gosta de tratar sobre temas que têm a ver com protagonismo feminino e desigualdades que a gente encontra na vida e na sociedade, na televisão e em vários outros espaços. Pode rodar a vinheta. Vamos lá, é um tema muito sério e é bem complicado você falar sobre a vida dos outros, por mais que sejam pessoas públicas. Só que o post dele ganhou uma notoriedade muito grande e deixou de ser um assunto simplesmente do meio privado, da vida dele, da vida da família dele, e passou a ser algo público por escolha dele também. Que ele resolveu postar, ele podia simplesmente se separar e não contar pra ninguém. Até porque ele não é um ator nem tão famoso ou tão exposto dessa forma como outros são. Mesmo assim, ele optou por fazer esse post, assim como muitos outros optam quando vão se separar. Ali trouxe vários debates. Eu vou ler alguns que tem de revistas e tudo mais e a gente vai conversar. O ator Luiz Navarro, ele tá em Todas as Flores, que é uma série da Globoplay, que eu amo de paixão. E ele é casado com a ex-bailarina do Faustão, Ive Pizzotti. E aí ele veio com o anúncio do tempo de casamento, disse que parou o casamento para cuidar da saúde mental, enquanto a bailarina passa por um puerpério. Essa é aquele período pós-parto, pós-nascimento da criança, que a mulher tá com as emoções ali, com os hormônios ainda muito à flor da pele, que ela tem muito que tratar, que ela só quer dormir, descansar e conseguir ter alguma qualidade de tempo para si mesma e para a família, para os outros, pensar em outras coisas. Eu encontrei uma amiga que teve uma gravidez tranquilíssima e no primeiro mês que eu fui conhecer o neném, ela estava cansadíssima. Ela disse que ela só queria até mesmo voltar a trabalhar. Ela queria pensar em outra coisa que não fosse a rotina diária, que é uma criança recém-nascida, que depende de você para tudo. Então é muito trabalhoso, muito complicado e para a mulher sempre pesa mais, porque a mulher amamenta, a mulher gesta, a mulher tá ali numa posição diferente e assim, o que a gente espera do pai é que ele minimamente possa contribuir, não ser apenas o coadjuvante, que ele esteja presente. Além disso, é muito difícil você ter uma separação em termos de uma criança que é um bebê, muito novinho ainda. Porque quando você tem um filho de 12, 10, 15, 11, 8 anos, dá para o filho ficar um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe, não que seja fácil. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, mais ou menos. Então a gente consegue perceber ali que realmente é complicado e que existe essa questão do neném. Você não vai se separar e conseguir ser um pai presente, impossível. O que desencadeou críticas nas redes sociais envolvendo abandono paterno e a realidade em que mulheres são obrigadas a dar conta de tudo. Marie Claire, que é de onde eu estou lendo, conversou com especialistas que apontam
como as estruturas patriarcais permitem que homens abdiquem de seus papéis com tanta facilidade. O nome do ator Luiz Navarro esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais agora no final de fevereiro, no final de janeiro, por conta desse anúncio que ele ia dar um tempo no relacionamento com a bailarina Ive Pizzotti para cuidar da sua saúde mental. Os dois estavam juntos há 7 anos, o fim do relacionamento aconteceu quando Ive Pizzotti ainda estava passando por esse período do puerpério. Há 4 meses ela deu à luz a segunda filha do casal, que é a Zuri. O anúncio feito por Navarro desencadeou uma onda de críticas, como eu falei, e acendeu um debate sobre a carga mental excessiva imposta às mulheres, até a responsabilidade e a falta dela por parte dos homens em relação a esse tipo de cuidado. Mais da metade das mulheres brasileiras tem a saúde mental afetada pelo trabalho, por exemplo. Imagina isso somado com a maternidade. O post foi assim: me encontro confuso com a vida e tomei a decisão de reencontrar minha essência. E para isso precisei dar um tempo no relacionamento. Não lembro a última vez que eu fiquei sozinho para refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Foi mais um trecho que deu muita polêmica. Pizzotti fez um post sucinto para anunciar que o casamento, pelo menos por agora, acabou. Está difícil e não tive escolha. Daqui para frente é saber como vou lidar com a situação e para isso conto com o carinho, respeito e orações de vocês. Em um país com índice altíssimo de mães solos, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai entre janeiro e setembro de 2022 no Brasil, segundo a Associação de Registradores de Pessoas Naturais, e que tem altas taxas de sobrecarga mental da mulher em relação ao trabalho não remunerado, que é o trabalho do cuidado. O discurso adotado pelo ator mobilizou as redes sociais. E aí eu vou entrar na minha parte. Existe o que eu chamo, quando a gente vai pesquisar essa temática, que é o care. É o cuidado, é a palavra em inglês para cuidado. E quando a gente começa a ver gráficos sobre isso, a mulher sempre fica mais sobrecarregada em relação ao care do que o homem, E isso é uma questão construída pela sociedade patriarcal que a gente tem. Uma estrutura que colocou a mulher nesse lugar e o homem em um lugar que ele não deveria ter que se preocupar. E a justificativa que a sociedade utilizou para impor esses papéis femininos e masculinos de maternidade e paternidade tem muito a ver com o que se chama por muitos de instintos, como se fossem naturais. É da mulher ou é do homem. Primeiro que hoje, principalmente, você nem é obrigada para ser uma mulher feliz e bem resolvida a ter filhos. Isso deve ser uma escolha. Quero até fazer um outro conteúdo sobre isso. E assim, para além disso, hoje também tem um debate muito maior sobre até onde vai o papel masculino do homem. Quando a gente pensa da paternidade, principalmente, quando a gente pensa na questão de aborto, vira uma polêmica, é matar, não é matar, é a saúde do bebê, é a saúde da mãe, a criança, é a vida, nananana. Todo mundo gosta de dar um pitaco, principalmente os homens. Aí, quando a gente para pensar nessa falta de registro, de nome do pai na certidão de nascimento, o aborto masculino é legalizado há tempos. Hoje em dia as leis são um pouco mais pesadas em termos de pensão alimentícia, que da cadeia, que da prisão, e dá um caos, e dá uma confusãozinha. Mas há uns tempos atrás era o que se chamava de filho de chocadeira. Era um homem que teve um filho, aliás, era o filho que era fruto de uma relação entre um homem casado e etc. e uma mulher que não era casada com ele. E dali ele não era filho de ninguém, era meio sem nome, era meio sem ninguém. Isso era muito comum até décadas atrás, não é tão antigo assim.
E quando a gente para pra pensar, esse é um caso de que, com certeza, o ator Luiz Navarro foi um cara que achou que ia ter apoio popular ao falar isso. Mas não. Um caso também que ficou muito famoso foi o caso do Arthur Aguiar, quando ele entrou no Big Brother para se limpar e tudo mais, e ganhou o programa, mas anteriormente ele estava muito queimado pelo número de traições, principalmente por trair a mulher também no puerpério, e depois que a criança estava novinha, naquele período. E principalmente com um agravante, ele insistiu, segundo a ex-companheira, para ter a menina. Ela ainda não estava pensando em ter filhos, ou talvez não quisesse, e ele insistiu que ele queria, que era um sonho. Então, essas responsabilidades afetivas aí são muito importantes. Quando a gente pensa em termos da carga pesada de uma família preta, de pretos retintos, na nossa sociedade, claro que é muito mais difícil, muito mais complicado do que quando olhamos para uma família branca. Existe racismo muito pesado na estrutura da nossa sociedade. Existem várias e diversas dificuldades, até mesmo em relação ao mercado de trabalho também, por conta desse racismo e essa desvalorização das pessoas pretas. Em relação aos cuidados com as crianças também. Então, ali a gente vê grandes problemas. O que ele disse ali, de que é difícil ser um pilar de uma família preta, realmente é muito complicado e é muito difícil na sociedade que a gente vive. E tem criadores de conteúdos que falam sobre isso, que são pessoas pretas e que até pesquisam sobre isso, que é interessante da gente olhar, observar. Dou aqui alguns autores para você ler, se você quiser pensar em termos da estrutura do Brasil, em termos de racismo, do que vive ou não. Francis Fanon, indico muito, Djamila Ribeiro e Lélia Gonzalez também. Mas quando a gente pensa também em termos da solidão da mulher preta, ela é muito pesada e existem pesquisas sobre isso. Se você jogar aí no Google, você encontra coisas interessantes de ler e tristes, muito tristes, pesadonas também. Porque essa solidão da mulher preta mostra como ela era objetificada desde tempos da estrutura colonial do Brasil mesmo, extremamente objetificada. E boa parte desses filhos da miscigenação brasileira vem de estupros e de relações não consentidas entre escravas pretas e filhos da Sinhá, e filhos dos patrões, e patrões, e etc., e homens brancos que estavam ali abusando dessas mulheres. É muito pesado, a carga que a mulher preta carrega é muito, muito pesada. Além disso tudo, você pensa como a maternidade, como gerar uma vida, ter uma família, ainda pesa mesmo nos dias de hoje, com o tanto que a gente fala de empoderamento feminino, de igualdade, de divisão de tarefas dentro de casa, divisão sexual do trabalho, que é comentado também. Sobre tudo isso, a gente fala muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, você vê como esse homem pôde simplesmente sair fora dessa responsabilidade, dar um pause, agora eu tô cansado, preciso realmente parar e descansar e não tenho tempo pra mim, eu vou sair dessa família por um tempo. Enquanto a mulher não tem muita escolha. Se ela sai da família, acabou. Quem vai amamentar, quem vai cuidar, quem vai estar perto daquela criança. O cara não pegou esse papel pra si. Ele nunca pensou, como será que a minha mulher tá se sentindo? Ele simplesmente foi. E a gente viu que ele não disse que estava diagnosticado com alguma depressão, alguma coisa. Ele disse que ele estava sem tempo para ler um livro, para parar, para olhar para si, para sentir orgulho de si mesmo. Isso até acontece quando a gente olha para o atual, para o momento atual, e pensa que os homens estão meio perdidos em relação ao seu papel social. Enquanto eu visito essa minha amiga que passou pelo puerpério, o marido também está muito cansado. Ele que dá banho no filho, ele que faz algumas das atividades, ele faz home office metade. Então você vê isso acontecer. O cara ainda continua cuidando da carreira, mas ele tá ali agindo mais do que anos atrás, que isso era impensável, que o homem ia dar banho no bebê. Mas ninguém pode querer fugir, entende? Pode até querer, mas você não pode fugir de verdade. Você tem uma família.
Você tem uma responsabilidade. E a mulher em momento nenhum disse isso, ele disse. Então isso ficou pesado para ele e as pessoas caíram em cima, não tô falando para ele arretear jamais. Mas a gente pode perceber como o homem não acha que isso é algo que tem essa escolha. Que ele pode simplesmente falar, vou me separar, que aí eu vou ter tempo para ler um livro. E a minha mulher tá passando por puerpério e tudo bem. E a gente segue em frente, é com ela, parte do que ela vai ter que lidar. Então ele diz que as filhas e a esposa, a ex-esposa, é prioridade da vida dele, mas ao mesmo tempo ele larga essa família para ter tempo para si. E isso é de um egoísmo descomunal, enquanto a mulher tá ali ainda dando continuidade a se manter bem só e cuidar das filhas e cuidar da família. Isso é extremamente triste. Essa é uma análise breve sobre essa história. Tem muitas camadas e é muito triste quando a gente vê isso, mas eu acho que é importante e uma coisa muito boa. A reação da internet. Se as pessoas estão achando isso ruim e anormal, a gente está dando passos à frente. E essa é a parte que eu quero destacar. Não o caso dele, a pessoa dele, como ele é horrível. Não, gente. Eu estou destacando como essa história, esse exemplo, já não é bem visto pelas pessoas e pelas mulheres, principalmente. E isso é muito, muito importante de salientar. Isso vai até de encontro e de contrapartida com a história do Fábio Porchat, que separou da Nathalie, que era esposa, mesmo se amando, porque ela queria ter filho e ele não. Ele gosta de viajar, de outras coisas, e ele não tem vontade de ter filho. Ou seja, ele disse, é melhor você dizer não e romper com o casal, já que o objetivo de cada um é outro, do que o contrário, do que você manter aquilo e sair dessa família para ler um livro e deixar tudo nas mãos da outra pessoa. E essa pessoa sempre é a mulher, com duplas, triplas e imensas jornadas e cargas muito pesadas. Se você gostou dessa análise e achou interessante esses pontos de vista que eu abordei aqui, eu te peço, se inscreva neste canal. Estamos tentando crescer, eu quero chegar a 1.500 inscritos, pelo menos, para depois a gente dobrar a meta. Aqui é assim. Já deixa o seu like e se você assistiu o vídeo até o final, você coloca aí hashtag Solidão da Mulher Preta, para eu saber que você participou, tá bom? Beijo, tchau, tchau.